Glória a Deus. Aleluia. Fique de pé, igreja. Vamos orar pelo nosso pregador nessa noite. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oramos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença nós nos encontramos nessa noite, Pai. Deus forte, Deus fiel, Deus verdadeiro, Senhor, que nunca perdeu a sua questão. Usa o teu filho, fala conosco, Pai. Não aquilo que queremos ouvir, mas o que teu Espírito Santo tem para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Está feliz hoje na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abramos as nossas Bíblias no 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Desde já eu sou grato a Deus pela oportunidade que pela misericórdia dele me foi concedida, né? É enorme responsabilidade de estar aqui trazendo a palavra de Deus, não é fácil. Todas as vezes que alguém é escalado para estar ministrando a palavra, o inferno ele se levanta, porque todas as vezes que o homem ou a mulher de Deus eles abrem a boca para falar a respeito daquilo que Deus quer entregar ao povo de Deus, o inimigo ele fica furioso. Mas nós, como filhos de Deus, estamos lutando contra um inimigo derrotado, que, segundo a Bíblia, é o pai da mentira. Ele tenta colocar na minha cabeça e na sua cabeça de que nós é quem somos os derrotados, mas na verdade ele é quem é o derrotado, porque na cruz do Calvário Jesus ele venceu por mim e por você. Quando Jesus ele bradou dos altos céus, pendurado naquela cruz, está consumado, o inferno, a morte, o pecado, todas as mazelas que era contra o povo de Deus foram vencidas naquele exato momento. Então você é filho de um Deus poderoso, que tudo pode, e que está aqui no nosso meio nesse momento. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere por mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Peço a Deus para que abençoe o nosso pastor. Deus tem dado direção a ele para escolher, né, as pessoas para estarem aqui trazendo a palavra. Eu digo em alta voz, em bom e alta voz, que eu não sou merecedor dessa oportunidade. E quem disser que é, está mentindo, porque ninguém é merecedor de nada. Se nós somos merecedores é por conta da graça, do favor de Deus. Ninguém merece. É por Ele, para Ele, todas as coisas. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. E diz assim a palavra de Deus. Aleluia. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu te convido a repetir comigo nessa noite: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Pode se assentar. Agradecendo a Deus. Aleluia. Frase essa bastante conhecida pela igreja, por pregadores, por crentes, né, de todas as igrejas, de toda a terra. A frase dita pelo profeta Samuel, que após Israel passar por diversas dificuldades, perseguições, guerras, que eu irei contar no decorrer da administração, chega um exato momento em que ele compreende o agir de Deus na vida do povo de Israel. A Bíblia diz que Israel e os filisteus, que segundo alguns historiadores e teólogos eram os maiores inimigos de Israel, eles travavam batalhas constantes. E diz a Bíblia que, estando Israel diante dos filisteus no campo de batalha, Israel ela é vencida pelo povo inimigo.
Porque Israel, naquele certo tempo, se encontrava de forma errônea diante da presença de Deus. Sabemos nós que Israel, a nação de Deus, foi escolhida pelo próprio Deus para adorar somente ao único Deus, como está escrito no mandamento do Senhor. Mas Israel, naquele tempo, se encontrava dividida. A apostasia, a enganação, os furtos cometidos pelos filhos de Eli nas ofertas que eram ali consagradas ao altar do Senhor, a imoralidade, a idolatria, a rejeição a Deus, tudo isso acarretou consequências sobre Israel. A face de Deus já não era sobre Israel, ao ponto deles fugirem da presença do inimigo, serem derrotados pelos filisteus. A Bíblia diz que, sendo travada a batalha, louvado seja Deus, isso está escrito em 1 Samuel capítulo 4, depois você pode dar uma olhada. Sendo eles derrotados, eles se desesperam e dizem: por que o Senhor nos virou a sua face? Por que o Senhor está nos ferindo? E eles se desesperam e dizem: vamos já buscar a arca do Senhor. Vamos buscar a arca, porque a partir do momento em que a arca de Deus chegar no campo de batalha, certamente o Senhor lutará por nós. Mas algo acontecia que, naquele certo tempo, o povo de Israel, eles estavam rejeitando a face de Deus. A arca chegou na batalha, mas mesmo assim o povo perdeu, diz a Bíblia, irmão Paulinho. Daí você se pergunta: mas por que o povo perdeu? Mesmo a arca estando no meio, mesmo a presença estando lá. Porque mesmo a presença estando lá, Deus não era com eles. Porque Deus não estava se agradando da maneira que Israel estava se comportando diante do Senhor. A arca veio, a presença veio, mas a vitória não veio. Mas isso não significa que Deus ele tinha abandonado Israel. Isso não significa que Deus ele havia deixado Israel de lado. Não, tudo isso fazia parte de um propósito, parte de um processo. É assim na minha vida e na tua vida. Muitas das vezes nós achamos que a luta que vem é para nos matar. O leão que se levanta contra nós é para nos devorar. Mas é Deus tratando, é Deus moldando, é Deus trabalhando, é Deus agindo. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que os inimigos eles levam a arca de Deus. Eles vencem a batalha e ainda levam a arca de Deus. 30 mil homens israelitas, soldados, morrem durante a batalha. Isso para o povo de Deus era uma grande humilhação, pois a arca de Deus naquela época era uma simbologia, um objeto simbólico da presença de Deus, aonde Deus habitava naquele objeto. Ali estava a presença de Deus, e somente os sacerdotes poderiam tocar e olhar para ela, somente os levitas poderiam carregá-la. E o povo filisteu, na sua astúcia, os inimigos de Deus, achavam que roubando a arca de Deus, a arca do Senhor, Deus abandonaria Israel, Deus viraria as costas para Israel. Mas até a arca estando em território estrangeiro, Deus lutou por Israel. Aleluia. A Bíblia vai dizer que pragas sobrevieram sobre o povo, sobre as terras filisteias, hemorroidas, doenças dos ratos. O povo se viu em desespero e disseram: nós precisamos imediatamente devolver a arca, porque senão o Senhor virá sobre nós com mais ira e nos matará a nós todos. Aleluia. A maior arma e objetivo do inimigo de nossas almas é querer roubar de nós a presença, nos roubar da presença. Porque ele sabe que sem a presença, ele sabe que sem o crente estar posicionado, nós damos legalidade ao inimigo, nós damos legalidade ao inferno sobre as nossas vidas.
E o povo de Israel se encontrava daquela forma, adorando a deuses pagãos, fazendo tudo o que lhe via à cabeça, agindo da forma que queriam. Eles queriam o abençoador, eles queriam as bênçãos, mas não queriam o abençoador. Eles queriam as dádivas de Deus, mas não queriam a Deus. Eles disseram: tragamos já a arca, porque quando a presença chegar aqui, quando Deus chegar aqui, certamente Ele nos dará a vitória. Mas como obter a vitória? Como receber a bênção se eu não quero o abençoador na minha vida? Aleluia. É por isso que muitos de nós nos encontramos fracos, debilitados na fé, porque a ansiedade, a preocupação, o excesso de futuro, digamos assim, ele tem como foco de nos tirar a adoração de Deus. Porque a preocupação significa se preocupar. É como se a gente abrisse o nosso guarda-chuva antes que a chuva viesse. E Deus, Ele não se agrada disso. A Bíblia diz que nós devemos nos guardar da ansiedade e entregarmos todas as nossas preocupações a Deus, porque Ele já tem cuidado de nós. Isso está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Aleluia. Deus, Ele se agrada de um coração confiante, de um coração quebrantado diante da sua presença, que mesmo passando por dificuldade, mesmo passando por luta, mesmo passando por escassez de dinheiro, mesmo passando por enfermidade, ele abre a boca e diz: até aqui o Senhor nos ajudou. Deus, Ele está em busca de pessoas que o adorem, não somente com os seus lábios, não somente com as suas ações, mas com o seu coração, aleluia, na intimidade, aleluia. Louvado seja Deus. É como diz aquele hino que está sendo bastante cantado: não adianta só eu me emocionar, não adianta eu buscar canções sem que eu seja uma canção bonita para Deus. Aleluia, aleluia. O nosso Deus, aleluia, Ele quer a todo momento, amada igreja, nos entregar a vitória, nos entregar a bênção. Mas antes nós precisamos ser preparados, nós precisamos ser moldados por Ele, passarmos pelo processo, passarmos pela moinha, passarmos pelas pisaduras, aleluia, para que nós venhamos alcançar os objetivos, os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Não se apresse, não seja emergente em querer algo para a sua vida, algo de Deus agora, hoje, é para já. Não haja assim, mas entregue nas mãos de Deus os teus planos, os teus projetos, os teus sonhos. Porque Deus, Ele não é homem para prometer e não cumprir. Deus, Ele não é filho do homem para prometer e se arrepender e não fazer. Ele faz. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Nós precisamos entender, amada igreja, que se nós estivermos bem diante da presença de Deus, pode se levantar o inferno, pode se levantar o diabo, pode se levantar muralhas, pode se levantar o que for, a presença não nos será roubada, aleluia. A fé não nos será roubada, louvado seja Deus. Por mais que seja grande a perda, por mais que a porta tenha sido fechada, por mais que eu abra muitas das vezes o meu armário, a minha geladeira e não veja nada, louvado seja Deus. O Deus de providência, Ele está a me provar, louvado seja Deus. Ele está a nos observar a todo instante. Talvez a luta que você tem passado, você tem pensado assim, é dessa maneira: eu acho que Deus me rejeitou, eu acho que Deus me abandonou, porque Deus não ouve a minha oração, a minha oração não está sendo respondida, eu não vejo mudança ao meu redor, aleluia. É aí onde nós nos enganamos, porque a Bíblia diz que o nosso socorro ele não vem de baixo, como foi lido no início do culto. O nosso socorro ele vem do alto. Louvado seja Deus. O nosso socorro ele vem dos céus, aleluia. Glória a Deus.
Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. A Bíblia diz que os filisteus, eles vencem os israelitas e ainda tiram deles aquilo que era muito precioso para o povo, como já foi lido, a arca. O sumo sacerdote Eli, que era ali naquela época um líder religioso sobre aquele povo, ele diz a palavra que ele se desespera. Isso está escrito em 1 Samuel capítulo 4 verso 18. Ele se desespera ao saber que a arca de Deus foi levada. Olha o zelo desse homem para com a presença de Deus. Quando ele ouve falar que a arca de Deus é levada pelos inimigos, ele cai para trás e morre, de tanta tristeza, do susto que lhe fora dado. Aleluia. Nós podemos aqui observar o zelo de Eli com a presença de Deus. Não perca a presença de Deus por nada, por amizades, por status, por portas, porque muitas das vezes nem tudo que nós pensamos que nem toda porta que é aberta vem de Deus, nem todo relacionamento vem de Deus, nem tudo que nós pensamos que vem de Deus, vem de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquilo que é de Deus, Ele nos traz paz, nos traz segurança, nos traz refrigério. Aleluia. Sabemos nós que sem a presença de Deus não há vida no homem. Sem a presença de Deus é só morte. A Bíblia diz que o ladrão, ele veio senão para roubar, matar e destruir. Sem Deus no mundo afora é só destruição, é só morte. É morte nos casamentos, é morte nos relacionamentos, é morte na criação dos filhos. Os filhos crescem rebeldes, é morte no trabalho. Muitas das vezes a pessoa, por conta dos vícios, perdem as bênçãos, as oportunidades que Deus dá. Mas Jesus, ele diz, louvado seja Deus, em João capítulo 10, que Ele veio para dar vida, e para que nós venhamos a viver com abundância. Louvado seja Deus. João capítulo 15, ele diz que aquele que estiver em mim e eu nele, ele se dará muito fruto. Louvado seja Deus. Nós precisamos entender que nas mãos de Deus nós somos armas, instrumentos poderosos. Aleluia. E é por isso que o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, ele trabalha incansavelmente, aleluia, para que o louvor da boca do crente seja o silêncio. Porque o louvor que agrada ao inferno é um crente calado, é um crente silencioso. Aleluia. Eu não estou me referindo exclusivamente ao crente do reteté, ao barulhento, mas ao crente que não fala de Jesus para as pessoas, ao crente que não ora, ao crente que não lê, que não busca a Deus na sua palavra. Aleluia. Não há maior silêncio na vida do crente do que manter a Bíblia fechada. Um teólogo americano disse, dos Estados Unidos, ele disse que se todas as Bíblias do mundo que estão fechadas, que vivem fechadas, se elas fossem abertas ao mesmo tempo, viria sobre o mundo uma tempestade de areia. Porque muitas pessoas têm trocado a presença de Deus por coisas passageiras. Têm aberto as suas Bíblias nas suas estantes no Salmo 91, usando a Bíblia como um amuleto que traz sorte, pensando que apenas a Bíblia estando aberta, Deus estará lá. A Bíblia aberta, sem ser lida, não passa de um livro qualquer. Mas a Bíblia aberta e lida e ministrada, ela é arma de Deus contra o inferno. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Israel perdeu a batalha. Israel saiu humilhado, frustrado. Mas Deus não abandonou Israel. Deus não deixou de amar Israel. Aleluia. Muitas das vezes nós cometemos certos erros na nossa caminhada. Nós nos distanciamos de Deus por conta das lutas e das dificuldades em que nós vivemos. E nós achamos que Deus nos virou as costas. Nós achamos que Deus nos abandonou. Nós achamos que a nossa oração ela não passa do teto. Aleluia, louvado seja Deus.
Mas Deus, Ele permanece lá no mesmo lugar, aleluia. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é imutável, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo para sempre, aleluia. Ele é o mesmo que um dia disse: venham até mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, aleluia. Entrega teus fardos para Jesus. Entrega as tuas dores para Jesus. Entrega as tuas batalhas para Jesus. Entrega as tuas lágrimas para Jesus. Ele quer te ajudar nessa noite a carregar esse fardo, aleluia. O Espírito Santo diz nessa noite, para mim, para você, hoje, aleluia. Ele diz: meu filho, eu quero te ajudar a carregar esse fardo, aleluia. Pare de querer lutar sozinho. Pare de querer resolver as coisas do seu jeito, da sua maneira. Eu quero te ajudar, aleluia. Eu estava orando a Deus, pedindo a Deus uma confirmação com o versículo temático da ministração que Deus me entregou. E quase todos os hinos que foram cantados falaram sobre a ajuda de Deus. E eu fechei os meus olhos ali e disse: obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque por mais que eu não seja, sendo bem franco, um bom pregador, Pai, mas eu sei que o Senhor fala comigo, Deus. Eu sei que o Senhor me responde. Eu sei que o Senhor fala ainda com a tua igreja. Eu sei que o Senhor ainda se comunica com a tua igreja, aleluia. E aquele que te busca com o coração aquebrantado, de maneira nenhuma o Senhor deixará falando sozinho. Louvado seja Deus. Então não deixa, aleluia, com que o diabo, o inferno, o pecado, aleluia, a culpa que a sua consciência tenta impor sobre você, te diga, aleluia, que a culpa é maior do que o perdão, aleluia, porque isso é mentira do diabo. O perdão de Deus é maior do que as nossas culpas. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz que a cédula que era contra nós, elas foram pregadas juntamente com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tudo aquilo que o inferno impusia sobre nós, as acusações do diabo, aleluia, tudo isso Cristo venceu na cruz do Calvário, aleluia, por mim e por você, aleluia. Aleluia. Você tem um Pai, você tem um Deus que te ama e que zela por ti, aleluia. Que por mais que você pense que está só, você não está. Ele está com você a todo momento, aleluia. Que por mais que você pense que essa batalha, essa luta que você está vivendo vai te matar, vai não. Aleluia. Deus está querendo andar com pessoas de mãos dadas sobre as águas nessa noite, aleluia. Eu não sei qual é a profundidade do mar que tem tentado te afogar, te submergir, aleluia. Mas a mão do Senhor está estendida nesse momento para mim e para você, aleluia. 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 A luta talvez tenha sido tão grande que você talvez esteja dizendo: Deus está em silêncio, Deus não me responde, Deus não me escuta mais, aleluia. Ele está te provando, aleluia. Ele está vendo até onde você suporta, aleluia. Porque a Bíblia diz que Ele não nos entrega fardo, aleluia, maior do que nós possamos carregar. Então não reclame da luta que você tem vivido, não reclame do fardo que você tem carregado, aleluia. Não reclame das lutas que tem vindo sobre você, aleluia. Porque Deus, Ele não nos entrega lutas maiores do que nós possamos suportar. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus, Ele tem mais agrado em um crente fraco de joelho do que um homem rico e poderoso, mas descrente lá fora. Porque o inferno sabe, amada igreja do Senhor, que um crente, mesmo estando fraco de joelhos, ele faz reboliço no inferno, ele faz estrago no inferno, irmão Paulinho. Muitas das vezes estamos orando tão angustiados de uma forma que nós pensamos que foi a pior das nossas orações. É aí que nós nos enganamos, presbítero Sérgio, porque as orações que a gente faz em maior angústia, em maior tristeza, são as orações que Deus mais se agrada, porque são nesses momentos
que nós falamos com Deus com pura sinceridade. Aleluia. A matemática de Deus é diferente da do homem. Quem perde é quem ganha. O menor é o maior. Aleluia, louvado seja Deus. Ele disse que aquele que quiser ser maior, que sirva ao seu próximo, que seja servo. Aleluia. Que nós venhamos nessa noite escolher ser servos. Que nós venhamos nessa noite escolhermos sermos servos uns dos outros. Aleluia. Deus tem agrado naquele que se disponibiliza a ajudar o seu próximo. Talvez muitas das vezes a gente pensa, mas não tem ninguém vendo eu cometendo esse ato de bondade. Não tem ninguém vendo eu entregando esse alimento. Não tem ninguém vendo eu fazendo aqui essa oração por essa pessoa. Mas Deus está vendo. Ele fala em Mateus capítulo 6, verso 6. Ora ao teu Pai em secreto, e o Deus que tudo pode te recompensará em público. Aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Deus. Quando eu estava escrevendo essa ministração, Deus falava ao meu coração que em nosso meio, aleluia, existem muitas pessoas que ainda têm feridas abertas. Aleluia. Eu dizia, mas por que, Senhor, mágoas do passado, decepções, frustrações do passado? Eram pessoas que sofriam dores por dentro, mas que não deixavam de vir à casa do Senhor adorar. Aleluia. E Deus colocava no meu coração dessa forma que nesta noite, aleluia, Ele estaria passando em nosso meio, tapando as feridas, sarando as enfermidades, aleluia, as enfermidades da alma, aleluia. Porque a intenção de Deus não é somente nos curar externamente por fora, mas é sarar o nosso coração. Louvado seja Deus. Nós precisamos dizer, como disse o salmista: ó Deus, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Porque por fora é fácil julgar, por fora é fácil olhar e dizer: está bem, está firme, está forte, está constante. Mas só Deus sabe como é que nós estamos por dentro. Aleluia. Só Deus sabe da luta, da dor, do peso que nós carregamos dia após dia. Louvado seja Deus. Muitas das vezes nós olhamos para o canto da parede da igreja e vemos a irmã chorar, o irmão chorar, e muitas das vezes nós, com pensamentos farisaicos, pensamos: o irmão só pode estar com alguma falha, o irmão só pode estar com algum erro. Aleluia. E Deus se entristece dos céus, porque Ele diz: ei, é eu quem sei a luta que Ele está passando, é eu quem sei a luta que Ele está vivendo. Aleluia. Então não se envergonhe de chorar diante da presença de Deus. Deixe quem quiser falar, aleluia. Faça como Ana, louvado seja Deus, que mesmo Eli olhando para ela e dizendo: mulher, te aparta da tua embriaguez, Ana disse: Senhor, eu não estou embriagada, mas estou angustiada. Louvado seja Deus. Ana estava angustiada, porque ela pedia uma bênção ao Senhor há muito tempo, e aquela bênção não lhe era concedida. Mas uma coisa Ana não deixava de fazer: de buscar a bênção, de buscar a presença. E diz a Bíblia que Ana ora a Deus pedindo um filho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aquela mulher que saiu chorando diante do sacerdote, aquela mulher que saiu triste diante do sacerdote, aleluia, que havia dito que ela estava embriagada, aleluia, ela voltou honrada por Deus, com seu filho nos braços. Louvado seja Deus. Talvez neste momento você possa até sair daqui dessa reunião, deste culto triste, aleluia, você pode até sair daqui, aleluia, amargurado. Louvado seja Deus. Mas Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, aleluia. E como Ana voltou jubilante,
cantando, aleluia. E como Ana voltou louvando ao Senhor, você vai voltar aqui, louvado seja Deus, e você vai contar o seu testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Muitas das vezes nós nos questionamos: Deus, por que a porta se fechou? Aleluia. Deus, eu achava que era o tempo, eu achava que agora era a hora, eu achava que tinha chegado o meu tempo. E daí a gente olha para o lado e vê pessoas passando na nossa frente. Não há dor maior, aleluia, do que nós vemos pessoas alcançarem aquilo que nós queremos alcançar. Dói na gente, aleluia. Aleluia, mas o tempo é do Senhor. A porta certa, ela vem do Senhor, aleluia. Talvez você pode até não entender hoje a perda, a porta fechada, a luta, aleluia. Mas eu quero te dizer pelo Espírito Santo de Deus nessa noite que é Deus te preservando, é Deus te sustentando, é Deus te guardando de algo pior, é Deus te guardando de algo que poderia acontecer contigo lá na frente, aleluia. Que nós possamos a cada dia, Deus, entender que nem sempre vai ser do nosso jeito, que nem sempre vai ser como nós queremos, que nem sempre tudo vai estar no lugar como nós queremos, mas que nós venhamos entender que acontecendo ou não, nós devemos continuar, meu Deus, cumprindo com a Tua vontade nessa terra, Deus, porque é isso que agrada ao Senhor, aleluia. É isso, Deus, que traz alegria ao teu coração, aleluia. É a chuva de pedra caindo, é a chuva de fogo caindo, é lágrimas dos olhos escorrendo, aleluia. Mas o louvor não cessa da nossa boca, aleluia. Mas a adoração não cessa do nosso coração, louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós podemos observar, amada igreja, que na primeira batalha Israel perde. A arca é levada, a presença lhes é tirada. O povo fica frustrado, triste, porque estavam de certa maneira desobedecendo a Deus, sendo infiéis a Deus. Mas a Bíblia diz que na segunda batalha Israel vence, porque eles se arrependeram do seu erro, escolheram obedecer ao Senhor. Aleluia. Seja fiel a Deus nessa terra, seja fiel a Deus até nos mínimos detalhes, e uma coroa lhe será dada, louvado seja Deus. A batalha pode até parecer estar perdida, aleluia, mas o mundo espiritual, aleluia, o mundo espiritual, Deus está trabalhando, aleluia, de forma que os nossos olhos naturais não podem ver, aleluia, mas que o Espírito de Deus que habita em nós, aleluia, está a contemplar o agir de Deus, aleluia, o agir do Senhor na minha vida e na tua vida, louvado seja Deus. Então não se desespere, então não se frustre, louvado seja Deus. Não se deixe abater pelas frustrações dessa vida, porque maior será o galardão na minha e na tua vida, louvado seja Deus. Maior será a recompensa que nos será dada por Deus na eternidade, louvado seja Deus. Jesus disse que aquele que quiser ganhar, que perda nessa terra. Escolha perder aqui na terra para ganhar no céu. Escolha perder aqui na terra para ganhar no céu, aleluia. Se você recebe essa palavra, se você entende essa palavra, glorifica o nome de Deus nessa noite, aleluia. Prefira perder aqui na terra para ganhar no céu, louvado seja Deus. Prefira perder o reconhecimento aqui na terra, aleluia, e naquele grande dia ouvir da boca de Jesus: vinde a mim, louvado seja Deus, aleluia. Filho meu, vinde a mim, benditos de meu Pai, aleluia, porque o gozo celestial, o gozo eterno está guardado para vós, aleluia. Nós queremos
Aleluia. Nós queremos adentrar pelas mansões celestiais e podermos contemplar a face do nosso amado, estarmos juntos daqueles que cantam de dia e de noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Mas para que nós possamos alcançar os portões celestiais, louvado seja Deus, nós precisamos estar como Israel estava na segunda batalha, temerosos, voltados a Deus, fiéis ao Senhor, buscando a presença do Pai, se arrependendo todo dia dos nossos pecados. A Bíblia vai dizer que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Isso não significa que mais que vencedor não significa que é porque eu tenho muito dinheiro no banco, não significa que é porque eu tenho um bom emprego, não significa que é porque eu tenho status, não significa que é porque eu tenho muitas coisas nessa terra, mas significa que todos os dias nós abrimos mão do nosso eu, abrimos mão daquilo que o diabo nos oferece, e nós agarramos pela fé aquilo que Deus nos oferece. Aleluia. Nós olhamos pela fé aquilo que está diante de nós. Aleluia. Nós não andamos por vista, não andamos, louvado seja Deus, por aquilo, pelas setas do maligno que vem contra nós, mas nós andamos por fé, não se limitando às lutas que se levantam contra nós, não se limitando ao rugido do leão, não se limitando às muralhas, louvado seja Deus, mas prosseguindo pela fé, rompendo em fé, como diz o hino, aleluia, rumo à mansão celestial, louvado seja Deus. Se você crê nessa palavra, aplauda a Deus nessa noite, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Amém.